Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Coriolano Lacerda. Ele é gerente de pesquisa e inteligência de mercado do DataZap e vai contar para a gente os detalhes da pesquisa que eles fizeram sobre as características, vamos dizer assim, características, né, Coriolano? Exigências, desejos de quem está procurando um imóvel para alugar e para comprar no Rio de Janeiro, é isso? Exato, Cristiane. Essa é uma pesquisa que a gente faz através das bases do Grupo LX, né? O Grupo LX ele é detentor dos portais imobiliários Zapmóvel, Viva Real e o próprio LX, né? Que a gente tem os Uhum. anúncios. Então, essa pesquisa ela está analisando tanto o comportamento dos usuários para busca, para compra e para venda. Então, a gente está vendo qual bairro está gerando mais interesse, qual característica de produto está gerando mais interesse para compra e para locação. E aí, além disso, a gente se aprofunda um pouco entrevistando essas pessoas. Então, para entender qual que é o perfil da persona carioca que busca um imóvel e quais são os motivos, né, que fazem ela iniciar essa nova busca por um novo imóvel. E como é que está isso? Assim, vocês, né, apuraram os detalhes, né? Aí a gente que está aqui, que quem está nos acompanhando, a gente fica assim, será que é segurança? Será que localização? E vocês foram a fundo e aí estão sabendo que você vai contar para a gente o que realmente, né, está por trás aí desses interesses das pessoas que estão no Rio de Janeiro. E aí, existe um assim que fique, o que se destacou mais? Como é que é isso? É, a gente tem diferenças, né, em quem busca para compra e quem busca por locação, pela natureza das Quer começar transações. primeiro por venda? O que que você quer assim, Pode para ser, pode tá, ser. Vamos por venda, né? tá. Então, quando a gente pensa em venda, tem coisas similares entre venda e locação, mas hoje o principal motivo de busca ele está relacionado a um empate técnico entre a estrutura do imóvel, então as pessoas levam muito em consideração o que o imóvel oferece. Quando a gente está falando de estrutura, é número de dormitório, metragem, suítes, vagas, então é o pacote que ela está contratando porque há necessidade familiar. Né? Então, quando a gente está falando, aqui a gente está falando de um público majoritariamente casado com filho, então, aquela preocupação do quarto para os filhos, né, de um espaço para o home office, assim por diante. Tá. Mas isso ele está empatado com segurança da região. Então, 30% dos entrevistados, né, consideram um ponto mais importante estrutura do imóvel e segurança. Né? E essa é uma pergunta que a gente faz de múltipla resposta. Então, ela vai Tá. dar mais de 100%, mas os dois primeiros são 30%. O terceiro mais citado também está relacionado com segurança, que é sentir-se seguro. Então, a busca por imóvel revela um desejo, né, uma busca por segurança. E aí a gente vai ter um ponto interessante. Esses três mesmos itens aparecem para locação também. Mas aqui entra o ponto que difere eles, né? O quarto colocado para ambos, o quarto colocado para compra, é estar próximo de familiares. Então, quem está Hum. procurando imóvel para compra está considerando uma vizinhança que deixe ele próximo dos familiares. E aquele tempo também, assim, tipo assim, ele está comprando o imóvel, então já mostra que ele quer ficar mais ali naquela região, né? Vai Isso, passar mais tempo, vamos dizer assim, né? mais relacionado com a vida como um todo, né? Com a Sim, vida da sim, não é pessoa uma como coisa um só todo. momentânea, pontual, né? Vamos dizer assim, naquele momento. Exato, que é justamente o contrário que acontece na locação. O quarto item da locação é estar próximo do trabalho do trabalho barra emprego, né? Sim, Então, que sim. mostra como é uma transação, né? De menor tempo e de menor impacto financeiro também, ela dá essa possibilidade de várias mudanças. Então, o que estimula, né, a pessoa, um dos itens, né, o quarto item aqui mais citado, um estímulo e que difere do comportamento de compra na locação é estar próximo do trabalho. Tá. E aí, agora, assim, você falou de segurança, né? E aquela sensação, né, da segurança. Quando você levanta e apresentou essa informação, foi apresentada, né, na pesquisa, vamos dizer assim, apurada, né? Isso a gente se remete às pessoas optarem por imóveis, por exemplo, apartamentos que sejam naqueles condomínios fechados, que tenham a segurança 24 horas, ou não necessariamente? Só aquela coisa mesmo normal, tradicional, porque assim, tem algumas regiões
aqui no Rio de Janeiro, como a gente está falando, por exemplo, a Barra da Tijuca, e alguns pontos da Zona Sul também tem muitos empreendimentos que tem o porteiro 24 horas e outros já tem até a portaria remota, né? Que também Uhum. dá segurança. Isso foi apontado também na pesquisa, essa diferença, ou é segurança como um todo? Ele aparece segurança como um todo, Tá, né? Mas assim, é o mais procurado, né? 57% dos entrevistados demonstram interesse por apartamento. tá. Então é a transação principal e aí apartamento ele traz um pouco, né? A gente tem essa peculiaridade no Rio em especial, dos imóveis que não tem portaria, né? Dos imóveis muito antigos, né? Que Isso. você abre a porta já está na rua. Exato. É, mas o apartamento ele traz um pouco disso consigo, né? Mas o aspecto de segurança ele está relacionado com a segurança da região. O Ah, primeiro item, entendi. É sim, muito mais complexo. Desculpa, eu estava achando isso. que a gente estava falando assim dessa coisa do próprio imóvel. Não, esse ponto que você trouxe, ele é aquele sentir-se seguro no imóvel. E aí é Sim, justamente essa leitura de estar dentro de um condomínio, com segurança, etc. Mas o item lá que está empatado em primeiro lugar é a segurança na região. Então, é a tá. segurança que ou o bairro, ou a rua, A ou a rua. quadra para que eu estou indo me oferece. E isso, agora uma curiosidade também, assim, isso faz com que, com essa, né, a pesquisa, né, esses dados todos, que essas regiões, vocês notaram isso, que aí já estão mais valorizadas, assim, interfere no preço por ter, tá unindo segurança, enfim, tudo que que apareceu, que é a necessidade atual, vamos dizer, de quem mora no Rio para comprar um imóvel ou alugar? Isso reflete no preço, né? Mas quando nós analisamos o preço aqui, a gente considera várias características. Tá, Segurança é uma dessas características, então ela interfere positivamente no preço, e aí a gente vai ver é, bairros com índice de segurança maior, né, que a gente monitora através dos órgãos públicos, com preços maiores, mas é que não é uma condição exclusiva, não é, eu tenho mais segurança, tem um preço maior. tá. Tem outros pontos associados aqui, que é a oferta de itens de comércio, serviço e lazer, que interfere bastante. Aí no Rio, proximidade ao mar ou à lagoa, né? Eles têm pesos similares, né? Morar frente mar e frente lagoa eleva muito os preços. Parque também tem esse efeito, morar próximo a parque, áreas arborizadas. E tem um outro ponto que é a escassez de áreas. Tá. Então, o Rio de Janeiro recentemente lançou o projeto mais caro do Brasil, na Vieira Solto, um produto da Gafisa, Exato. que são 8 unidades caríssimas, R$ 80.000 um metro quadrado. E por que que esse produto é tão caro? É justamente por essa questão da escassez, né? É um terreno muito difícil de se replicar. Eu diria até que não existe mais, né? A gente Foi verticalizamos, oportunidade mesmo, né? Aquela coisa é a maior oportunidade, e aí a Gafisa soube trabalhar bem esse produto, fez ali uma obra de arte, né? E o produto é cheio de obras dentro dele também. Então, isso também revela um pouco dos preços. Então, quando a gente vê os grandes preços do Rio, ele reúne um pouco disso, né? Então, é o que a gente costuma de chamar de impactos revelados, né? Porque ele não é uma característica binária, sim ou não, mas a composição de outras características revela isso. Então, a segurança está relacionada a essa escassez de produto, que geralmente direciona para produtos premiums, porque é a questão da oportunidade que você comentou. e isso vai fazendo com que determinadas áreas acabam se sobressaindo em relação a outras, e isso também vocês, claro, melhor do que ninguém, né? Acompanham até assim no Brasil, né? Por exemplo, Santa Catarina tem alguns locais que estão se destacando para caramba também, né? O metro quadrado tem avançado bastante, né? Que é o que você colocou, a coisa da oportunidade de ter aquele olhar e desenvolver um produto perfeito para o lugar que já é perfeito, né? Enfim, É isso. o casamento, né? O casamento. Você já não satisfeito com as belezas naturais que Deus entregou para vocês cariocas, vocês ainda
criam esses projetos. Mas o aspecto que você comentou, Santa Catarina é muito parecido mesmo, assim, o que a gente vê acontecer em Balneário, em Itajaí e a própria capital, né, Florianópolis. Mas lá tem um outro atributo, porque se a gente considerar, né, é uma cidade bem mais nova que o Rio de Janeiro, né, então ela tem mais áreas disponíveis, né? Sim, Diferente do Rio, que tem áreas muito escassas. Então, lá o que a gente tem é uma sobredemanda. Então, a gente tem muitas pessoas querendo migrar para lá e mesmo tendo muitas áreas sendo construídas e arranha-céus gigantes, você tem esse aspecto do preço. Você tem mais pessoas procurando do que imóveis disponíveis, aí os preços disparam. E aí o mercado imobiliário ele tem uma peculiaridade que isso está muito relacionado ao custo, né, da construção que sempre cresce, o custo da compra que também sempre cresce. Você sempre tem projetos sendo lançados posteriormente mais caros que os anteriores, né? Talvez nunca a gente tenha visto na história um bairro que o preço regrediu, né? Ah, eu é, comprei lá atrás era 10 mil, agora é 5, tirando os programas sociais, né? sim, Então o preço sim. sempre cresce também por essa questão. E que mais, assim, Coriolano, o Rio, na pesquisa de vocês, assim, o interesse, né, de quem está comprando, chamou atenção que seja, de repente, diferente de outra região do país, ou realmente fica próximo de todos, assim, tem mais ou menos aquela coisa, não é uma fórmula, vamos dizer assim, não é uma receita de bolo, mas que existe algum estado, ou enfim, ou o Rio se destaca nisso, ou uma outra região que aí já aparece na pesquisa de vocês algo diferente em relação ao desejo de adquirir naquele determinado local. O Rio ele tem um comportamento similar, né, ao mercado nacional. Eu acho que isso acaba o Rio é um polo cultural do Brasil, né? A gente vê muitas características que o carioca falou, ué, isso daqui é nosso, a gente faz desse jeito, isso vai sendo replicado em vários lugares, então esse comportamento, isso acho que nossa própria cultura, né, a própria televisão, enfim, as artes acabaram difundindo, então o brasileiro mediano tem um comportamento parecido com o do carioca mediano. E o mercado imobiliário não é muito diferente, né? O Rio, a gente tem observado eles aí em outras pesquisas, né? Que a gente desenvolve aqui, como, por exemplo, o índice FIPZAP, que é um índice de preços que a gente faz nacionalmente, né? Para venda, a gente monitora 50 cidades, para locação, 25 cidades. E o Rio sempre, o Rio, nesse ano, na verdade, ele vem listando no top 6 todos os meses. Então, o que isso quer dizer? Que os preços do Rio de Janeiro têm crescido acima da média nacional. E aí isso está muito relacionado com isso tanto para venda quanto para locação. Só que Tá. para locação o crescimento é muito maior, né? A variação do preço em 12 meses para locação está na casa dos dois dígitos, entre 10 e 14%, dependendo do mês ali que a gente fizer o recorte. Quando a gente fala em venda, isso está entre 4 e 6. Então está repassando um pouco da inflação. Então o preço aqui está revelando para a gente um comportamento do Rio para compra estável. Então, a gente tem um volume constante de pessoas buscando imóveis para compra. Quando a gente olha para a locação e vê essas variações entre 10% e 14%, a gente tem um desbalanço entre oferta e demanda. Eu tenho muitas pessoas buscando imóvel para locação, e aí isso pode estar muito relacionado com reaquecimento do mercado de trabalho. Por isso a gente vê ali aparecendo, né, o que as pessoas preferem, né, lá na locação, que a quarta posição foi estar próximo do trabalho. E aí, entrevistando profissionais também, estou misturando várias pesquisas aqui, Cristiano. Não, sim, é porque assim, isso é legal, porque você está trazendo um cenário para a gente que a gente às vezes não tem noção, e você está abrindo um leque para mim e para quem está nos acompanhando também, né, de que uma coisinha está ligada à outra, né, que tudo acaba se conectando. Então, para a gente. Entra nessa complexidade aqui de a gente analisar uma cidade tão dinâmica, né? E aí, né, concluindo essa parte da locação, dos preços, a gente tem entrevistado profissionais que relatam que hoje a principal dificuldade é captar um imóvel. Então, eles têm uma carteira de clientes, sei lá, 20, 30 clientes esperando por um imóvel. Então, eles Sim, ficam rodando as regiões procurando um imóvel para locação. porque às Então, vezes, desculpa, acabei te interrompendo, porque às vezes, assim, até uma coisa engraçada que acontece, assim, no mesmo prédio, às vezes, tem dois apartamentos sendo alugados, sei lá, em andar diferente.
aí há uma diferença de preço grande, vamos dizer assim. Só que o inquilino vai entrar, tá prontinho, não precisa fazer nada. Já o outro tá custando menos, mas em compensação ele vai ter que fazer um monte de coisa. E aí a pessoa que está querendo alugar, ele não quer ter esse tipo vamos dizer assim, trabalho, né? É isso, é facilidade, né? Então, ainda mais quando o grande motivador dessa nova busca é o trabalho, então, às vezes a gente está falando de migrações regionais, né? Ou migração de uma outra cidade, ou migração de um outro estado. Então, Uhum. essa facilidade realmente gera mais liquidez e gera também mais preço para os imóveis, né? E uma outra coisa aqui, uma curiosidade, em relação a o tipo de unidade, você falou que o apartamento se destacou um pouquinho mais, né, do que a casa, vamos dizer assim. E existe também assim, um dormitório, dois, vaga de garagem, ou não é necessário, tem que estar, principalmente como você colocou da locação, que eles querem estar perto do trabalho, de repente tem o metrô, ou ele pode ir a pé, ou pode ir de bicicleta, que a gente tem bastante ciclovia agora, enfim, isso também foi apontado na pesquisa? Foi, foi. Ó, o Rio de Janeiro tem um aspecto, a cidade do Rio, diferente, que eu nunca observei em nenhum lugar, que são aquelas motinhos elétricas. E, oh, Que é para todo lado, eu estive aí no Rio recentemente, para todo lado passa alguém com uma motinha dessa, e passa a mãe com duas crianças, eu achei muito isso! legal. Eu, eu, Somos eu bem moro versáteis, somos bem... é, eu moro em São Paulo, eu fiquei com muita inveja. Eu falei, pô, como eu queria poder levar meus filhos assim para a escola todo dia. Mas sobre as características que você comentou, eu vou citar aqui o produto preferido do Carioca. Então, Tá, ótimo. considerando a busca para compra primeiro e depois para locação. Tá. Hoje, e aí como é que a gente classifica esse o queridinho? A gente está analisando aqui o comportamento de geração de lead dos portais. Então, ele clicou no anúncio, preencheu um formulário e pediu para o corretor entrar em contato com ele. Então, não é só o curioso, assim, tem um mínimo de interesse demonstrado aqui. Então, a gente está sobrepondo isso à oferta disponível nos nossos portais. Então, se a gente olhar para a venda, vai ser um produto de dois dormitórios, entre 60 e 90 metros, até R$ 700.000 e com uma vaga. Tá. E aí, o que eu quero dizer, se a gente fizer um feirão no Rio de Janeiro, por que que a gente fala que esse é o queridinho? Se a gente fizer imagine um feirão hipotético, num fim de semana, que todas as imobiliárias estão vendendo as suas unidades e que todo mundo que está buscando comprou o imóvel no mesmo fim de semana. A gente vai ter escassez desse tipo de produto. A gente vai ter cerca de 9% das pessoas que buscam um imóvel sem o imóvel que ela deseja. A gente tem 9% mais demanda para esse produto que eu citei agora, dois dormitórios, 60, 90, até 700 mil com uma vaga, do que imóvel disponível. Então, Olha, essa é a interessante. grande mudança, né, que a gente chama dos gaps de oportunidade. Sim. Aí tem o segundo colocado, que acho que entra num. Eu vou falar o de locação primeiro, porque lá em locação vai fazer mais sentido. O de locação, o produto queridinho para locação é um dois dormitórios, também 60-90, a metragem se repete. Aí quando a gente fala de locação, a gente está falando de locações até R$ 4.000, principalmente entre 1,5 e 2,5, esse é o principal ponto, mas até 4.000 é positivo. E aí Tá. aparece já o produto sem vaga, que você comentou. Então, Então, no caso da locação, então tem essa diferença aí, porque de repente ele está perto do trabalho e aí. isso. Porque como um dos motivos que ele busca para locação é estar próximo do trabalho, ele está buscando qualidade de vida, né? Então ele fala, não quero andar de carro, sabe? Não quero ter que gastar uma hora para fazer Oh, barra Zona Sul morar no Recreio, então, que é o fim do mundo, até chegar no centro, até chegar no metrô, leva mais tempo é, que depois do metrô até o até o centro. trabalho. Então isso aparece. A busca por uma vaga ela é a principal. 50% querem um imóvel com uma vaga. Mas quando eu falei da gente analisar a oportunidade, onde eu tenho mais busca, mais demanda do que oferta, o sem vaga ele aparece. E aí o segundo, mais demandado, também revela isso. Também revela essa questão de estar próximo ao trabalho, porque é o produto de um dormitório. Um estúdio ou Entendi. um dormitório de até 45 metros. Esse seria também sem vaga, esse seria o segundo produto mais desejado para quem busca um imóvel para locação. Então, assim, essas diferenças, então, assim, foi bem parecido no início, né, a procura entre venda e tal, e aí teve essa alteraçãozinha quando a gente fala de vaga, De né? vaga. E aí eu vou chamar um pequeno intervalo
para você continuar colocando para a gente aí o que tem mais. Agora a gente já sabe o queridinho da locação e o queridinho para quem está querendo comprar. E aí você vai nos dar outras dicas. Espera aí que a gente já volta. Olá, e voltamos aqui com Coriolano, que vai contar para a gente agora um perfil. Para quem não acompanhou a gente no primeiro bloco, a gente está falando aqui da cidade, quer dizer, do Rio de Janeiro, não é isso? Coriolano falando dos apartamentos queridinhos, para qual é a tipologia para alugar ou para comprar. E agora chegou na hora do perfil e também de que tipo de imóvel eles procuram mais, se é usado, se é na planta. A gente quer mais um pouquinho dessas novidades, e até para quem está nos acompanhando aqui, que está precisando comprar ou alugar, já vai pegando as dicas. Perfeito, Cristiane. Bom, o perfil, ele, de novo, ele é muito similar entre venda e locação, né? Vou falar um pouco sobre venda, depois a gente fala um pouco sobre locação, mas, enfim, quando a gente pensa na persona que busca no mercado imobiliário, né, da cidade do Rio de Janeiro, o gênero, o principal gênero da busca é o feminino. Então, a busca é iniciada, 52% dos casos, pela mulher, né? E aí, os outros 48% a gente costuma dizer que iniciou a busca porque a mulher mandou ele pesquisar. E aí a gente fala disso porque a gente tem várias outras pesquisas que vê que esse momento de decisão, principalmente para compra, né, que é o perfil que a gente está falando agora, o Sim, papel decisório da mulher é muito importante. Então, 57% a gente faz essa brincadeira, né, dos sim, 48% dos homens que buscaram porque as mulheres pediram, porque 57% do público é casado. Então, a gente tá. está falando já de um público casado, que em sua maioria tem filho, né? 59% das pessoas que buscam imóvel para compra tem filho, em média dois filhos. Então, é uma família, né? O casal com dois filhos e com pet. Era isso que eu ia 53 falar. Eu ia falar assim: tem também o pet, não tem? Mas aí você tem já falou. E aí o pet é uma coisa que a gente tem observado bastante, não só por gostar de pets, mas porque essa curva vem se estreitando. Então, famílias com filho e famílias com pet, né? Hoje, ainda filho é maior que pet na cidade do Rio, 59 e 53%. 59 filhos, Mas está 53 bem, pet. mas tá Mas bem. já foi mais distante, né? E ela está seguindo um movimento de inversão que a gente já observou em algumas outras cidades do país, né? Por exemplo, Porto Alegre, as famílias têm mais pet que filho. Então, essa curva já inverteu, né? Sim, Então, mostrando a importância do pet no nosso dia a dia, né? E aí isso também é uma informação importante para os empresários do setor que pensam no mercado imobiliário, né? Tanto para a construção de novas unidades, né? Que cria esses espaços para os sim. pets, mas para os players, né? Para o corretor ou para a imobiliária que trabalha o produto usado, de lembrar de destacar isso, né? De, olha, esse produto é pet friendly, tem área para o pet, enfim. A É gente tem porque observado lançamento. Porque acabei te interrompendo de novo. Desculpa, a gente, às vezes, Mas, aqui no Rio, até vê determinados lançamentos que, às vezes, eles esqueceram por algum motivo, enfim, de não colocar o espaço para o pet. E aí a gente vê que aí, claro, quando dá para se corrigir, tem um espaço, né? Não é nem corrigir, é ajustar, porque faz toda a uhum. diferença e vocês, através de pesquisa, estão ainda comprovando, né, que realmente é necessário ter esse espaço. Corroborando essa percepção. Isso é bem comum depois da implementação do condomínio, a associação de moradores, né, os moradores ali Sim, agora, na figura do síndico, implementam, né, uma área pet corrigindo, né, esse problema no projeto. Aí, seguindo ainda no perfil, é um público mais velho que busca para compra, né, 46% é da geração X. tá. Então, com uma idade média ali de 50 anos. Então, a gente está falando de um público mais experiente na busca do imóvel para venda, né? Para locação, a Tá. gente vai ver que tem uma pequena Uhum. diferença. E 78% tem ensino superior, né? Uma característica aqui de quem busca o imóvel. E aí, para concluir aqui um pouco sobre o perfil da busca, a gente está falando de um público, na sua grande maioria, assalariado, né? Então, a fonte de renda é o assalariado registrado, né?
Em CLT, 40% das pessoas que buscam imóvel tem esse perfil, seguido pelo funcionarismo público, Tá. 23%. Né? Então, se a gente pensar na pessoa mediana que está buscando um imóvel para comprar hoje no Rio de Janeiro, é isso, né? Uma busca que iniciou para uma mulher casada, que tem 2 filhos, tem um pet, tem cerca de 50 anos, ensino superior e é CLT, né? Assalariado. Quando a gente pensa no público de locação, a gente tem pequenas variações, né? A primeira é o aumento da participação da mulher. Então, quanto em compra era 52%, no feminino a gente está falando de 65% Nossa, do público. uma diferença boa, não é? 13 pontos percentuais de crescimento da participação. A gente está falando que quase 7 em cada 10 pessoas que estão buscando imóvel para alugar hoje no Rio de Janeiro, a busca foi iniciada por uma pessoa do gênero feminino. Uhum. Aí a gente tem um número de casados menor, né, 43%, então o público single aumentou, né, o público solteiro agora é de 33%, um volume um pouquinho maior do que quando a gente pensa na compra, mas a gente ainda está falando de um público com filho, né, 55% com filho, 48% com pet, né, a distância do pet ali está um pouco maior. Tá? Sim. E aí aqui a busca principalmente é na classe B, né, para alocação. Então, famílias que têm uma renda ali de R$ 8.500. É a mesma classe, eu não comentei no anterior, mas é a mesma classe. Classe Tá. B, 60% da busca ali para alocação. Ok. Quando a gente agora pensa em idade, a gente ainda tem uma concentração grande na geração X, mas a geração Y, né, os millennials, eles aparecem com 25%, né, da busca, enquanto anteriormente a gente estava falando de 15%. Então, cresce 10 pontos percentuais, mesmo o público da geração Z, né, Uhum. das pessoas ali por volta dos 40, 50 anos, ser o mais representativo aqui, a gente tem um aumento dos millennials aqui na busca para alocação. E o ensino superior também continua como principal aspecto aqui. Quando a gente pensa nas profissões, né, na fonte de renda, o assalariado registrado, né, em CLT ainda é o principal também com 36%, de novo, seguido pelo funcionarismo público com 18%. Tá. Então, são Na locação também, né? Segue para essa. locação também. Então, as duas principais ocupações se repetem. Tá? E aí a gente tem um profissional liberal, né, na locação, com 8 pontos percentuais, né, um pouquinho maior do que o da compra, que era 5. Né? Então, aqui entra universitário, autônomo, enfim. É, Então, como a gente tem um público um pouco mais jovem, aumenta 3 pontos percentuais no público de locação. e essa característica, né, que você trouxe agora para a gente de perfil, isso também se replica em outras cidades do país? Ou aqui a gente tem um dado mais que chamaria atenção? O perfil, né, talvez pela cultura, né, do Rio de Janeiro estar pulverizada no país inteiro, ele é muito similar, né? A gente tem pequenas variações de outras cidades que acabam chamando mais atenção, como eu comentei de Porto Alegre, que Tá, teve a inversão de filho com pet, mas se sim. a gente pensa ali na mulher iniciando o processo de busca, do público casado com filho da geração X, né? Por volta ali de 50 anos, esse é o público que a gente vê na maioria das capitais buscando imóvel para compra, Tá. E agora tá bom? você poderia falar dos bairros assim mais buscados? Posso. E aí, aqui, quando a gente fala dos bairros mais buscados, são duas informações complementares que são interessantes. Se a gente pensa assim nos bairros mais buscados no Rio de Janeiro, a gente vai entrar. Vou falar o top 5, tá? Tá, Dos mais buscados. Que seria Barra, é o bairro que mais gera lead, mais gera interesse, né, tá, de compra, isso para compra do imóvel. Seguido por Copacabana, com 10%. O terceiro lugar seria Jacarepaguá, com 8%. Depois Recreio dos Bandeirantes, que a gente falou aqui hoje já, com 7,5%. E depois Tijuca, com 5% da busca, né? Quando a gente considera todos os bairros. Então, aqui a gente está falando de busca de demanda absoluta, o número de pessoas. tá. Só que tem uma segunda informação que a gente considera complementar, que é relativizar isso pela oferta.
que é considerar os bairros que têm mais pessoas procurando do que oferta disponível, Tá. né? E considerar isso na média do Rio, que seriam, por exemplo, enquanto uma pessoa busca um imóvel no Rio de Janeiro, em outras regiões, duas pessoas buscam o mesmo imóvel no mesmo tempo. E aí Tá. a gente tem como destaque, a Barra permanece como um destaque, Olha, porque enquanto no Rio de Janeiro nasce, né, um interessado em comprar um imóvel na cidade, né, como uma sim. média, na Barra é 1,6, né, quase duas pessoas. Então, fazendo essa relativização. E aí tem alguns bairros, né, que aparecem aqui que saem daquele trivial, como por exemplo Laranjeiras. A gente não falou ali do Laranjeiras no top 5, mas quando a gente considera essa proporção de busca versus anúncio versus a velocidade que essa demanda acontece, Laranjeiras aparece aqui com mais de um, né, no comparado, e o Taquara também, que também foi uma outra região que a gente também não comentou. Que Então, quando a gente interessante. fala. É, bastante interessante. Assim, É, esses dois. e aí isso acaba sendo relacionado porque são bairros um pouco menores, né? Se a gente considera Isso, geograficamente, né? Então você tem menos oferta, porque ele é menorzinho mesmo. Então, quando a gente faz essa ponderação da oferta e do tempo da geração, eles acabam se destacando, né? Então, e aí aqui a gente pode trazer a mensagem para as pessoas, né, que nos ouvem, estão buscando imóvel, que sim. isso pode gerar maior concorrência quando ela está buscando um imóvel, então trabalhar bem as oportunidades. E porque isso pode gerar aumento de preço, quando a gente está falando de poucos imóveis para muitas pessoas buscando, né? É quase que o conceito da inflação. Então, trabalhar bem a oportunidade desses bairros que estão ali, né, esses três que eu citei, acima do 100%, é, na busca. E aí, só para a gente também trazer para quem está buscando de locação não se sentir desprestigiado. Isso, exatamente. Vou falar aqui os bairros mais buscados para locação, também o top 5, né? Então, o primeiro é Copacabana, o top um aqui nas buscas para locação, seguido pela Barra, Barra aparecendo aqui mais uma vez, e aí a Barra que a gente considera é aquela Barra grande, tá no Tá, nosso desenho, sendo lá do Pontal Oceânico, lá na pontinha, até o ah, Recreio. tá. Não é aquele desenho inteiro da Barra, então por isso ela aparece bastante, porque é uma região bem ampla, com muita oferta e muita busca. Sim. O terceiro é o próprio Recreio, né? Na busca, Tijuca seria o quarto e Botafogo o quinto. São os 5 bairros mais buscados para locação. E aí, quando a gente faz de novo aquele exercício de ponderar com demanda, ponderar com tempo, né, a gente tem dois bairros que aparecem aqui, um deles foram citados como destaque. O primeiro é Botafogo, que a gente falou ali anteriormente no top 5, mas enquanto a cidade do Rio de Janeiro tem um interessado para alugar um imóvel, Botafogo tem três. Então é um Olha, bairro com uma demanda bem pulsante, né, quando a gente faz aquela ponderação. E aí depois Laranjeiras apareceu de novo, né, como o segundo aqui, com uma maior oportunidade, né, para a busca por imóveis. e aí, esses imóveis, assim, são aqueles que as pessoas buscam usado ou novo? Então, majoritariamente são imóveis usados. Para venda, né? Para locação, com certeza são os usados, mas para venda, majoritariamente são usados, cerca de 90-10, essa proporção entre usados e novos. Porque é um mercado com mais volume, né? O mercado de usados. A gente está considerando tudo que foi construído na vida inteira Sim, que está disponível hoje. Então a gente fala de uma base muito mais robusta quando a gente compara com os lançamentos que estão disponíveis para venda ainda. Então tá. ele fica nessa proporção de 90% da busca para usados, 10 para novos. E essas pesquisas, assim, faz com que também quem está procurando, né, ou para alugar, ou para comprar para morar, para investir, tenha, né, uma noção, assim, do que são os queridinhos, né, dos bairros que estão aí se destacando. E como você colocou também, para o incorporador, né, para o construtor, aquela necessidade e região que ele pode estar também colocando, lançando o empreendimento dele, né? Ou seja, todos saem ganhando, até como você também colocou, é a pessoa também fundamental nessa equação, vamos dizer assim, que é o corretor, né?
Uhum. Ele, para ele também saber, né, e poder puxar, por exemplo, falar do PET, que é, né, um espaço PET, ou que tem uma área quando já é uma unidade usada, mas lembrar que aquilo também pode ser um diferencial na hora que ele estiver ali negociando, né? É, bem lembrado, Cristiano, falar sobre o corretor, né? Eu costumo dizer que ele é o centro do mercado. E aí as pessoas falam, pô, mas o centro de todo o mercado não é o cliente. Aí eu falo, pô, mas o mercado imobiliário ele tem essa peculiaridade. Porque o corretor, ele é aquele profissional que reúne muitas habilidades diferentes, né? Sim, Ele entende ele não é engenheiro, mas ele entende de aspectos técnicos, né? Ele não é arquiteto, mas entende de sol poente, sol nascente, ventilação exato. cruzada. Não é agente bancário, mas entende de financiamento, entende de garantias, né, locatárias, enfim. Atualmente ele atua até como psicólogo, né, É resolvendo discussões de verdade. casais, etc. Já Então vi. ele faz assim essa roda girar, ele ajuda as pessoas a realizar os seus sonhos. Então acho que a gente trouxe aqui hoje, né, nesse nosso papo, muitas informações para todos esses públicos mesmo, né, Sim, para o e ele é consumidor. fundamental. E ele é fundamental porque assim, ele comprando, assim, ele estando com esse embasamento de uma pesquisa, assim, né? Nesse caso, que a gente está aqui mais no Rio de Janeiro, mas enfim, a gente, né, pode estar sendo acompanhado em qualquer lugar. E vocês replicam também, né, em outras cidades, é uma ferramenta muito importante para ele, porque ele precisa estar sempre com informação, vamos dizer assim, fresquinha, né? Informações quentes para ele estar buscando aí para apresentar para os seus clientes, né? E aí, se ele não É, tiver nada, aí fica complicado. Não, perfeito. Eu usando informação para embasar, né, decisões, mitigar riscos e potencializar as oportunidades, né? No fim, hoje, quando a gente fala de cultura data-driven, né, é isso, né? Ser orientado por dado, né? E aí, às vezes, é um ponto que você, como residente, né, da cidade do Rio de Janeiro, provavelmente se viu aqui em muitos dados, né? Com certeza. E E aí o dado ele tem muito disso, né? Às vezes ele está revelando alguma coisa que a gente já imagina, mas ele está corroborando isso, né? Então a gente Exatamente. sai daquela, eu acho que é para pô, realmente é, aquela minha percepção estava correta. Com certeza. A gente chegou ao finalzinho do nosso programa, mas como conversamos no bastidor, em breve eu quero que você volte aqui para a gente falar daquela parte da pesquisa, né? Que compra com financiamento, usando o FGTS, à vista, qual o banco. Fica aqui o convite para que você possa trazer também essa pesquisa para a gente, que é muito interessante. Perfeito. Sempre que precisar, conte aqui conosco do DataZap, do Grupo LX. A gente quer muito apoiar o mercado a ser cada vez melhor. Olha, muito obrigada e ficamos te esperando aqui para uma próxima, viu? Obrigado, Cristiane. Um abraço. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau.